Vamos falar então sobre o batismo por aspersão. Você que está me acompanhando aí no YouTube, no Facebook, Deus continue abençoando a sua vida. Você que não é da igreja congregacional em São Lourenço, você que não é da igreja congregacional, esse tema é um tema que, pelo menos a mim particularmente, volta e meia me traz assim, um desconforto, porque nem todos nascem da nossa igreja. Tem gente que vem de outra igreja e vem para cá, com os seus usos e costumes, e vem para cá e vê uma igreja com usos e costumes diferentes. E um costume diferente que temos é o batismo por aspersão. Logo assim que eu cheguei, teve uma família que veio me procurar, tinha uma filha adolescente, queria batizá-la, e eles ficaram em dúvida se o batismo da nossa igreja ia ser um batismo válido ou não. Por que motivo? Porque muitos parentes haviam falado para ela que a nossa igreja batizava por aspersão, e esse batismo Deus não aceita. Não foi uma, duas, três vezes, volta e meia, esse tema é recorrente. Pois bem, eu estou trazendo esse tema mais uma vez. Eu preparei um estudo um pouquinho mais aprofundado, e aqui eu quero agradecer a ajuda do pastor Neuci Valentim, professor. Foi bênção para a minha vida, para me ajudar a organizar melhor esse estudo, de forma que eu pude juntar com outras informações e trazer hoje isso para os irmãos. Esse estudo está sendo gravado. Todo irmão, toda irmã que quiser se batizar na nossa igreja terá que ver esse vídeo, terá que assisti-lo para entender o porquê deste rito, porquê o aspersão. Porque é válido, o assunto é válido porque a maioria das igrejas hoje no Brasil não batizam por aspersão, batizam por imersão. E afinal de contas, qual o batismo que está certo? Qual o batismo que a gente pode confiar? Vamos lá, eu quero, antes de mais nada, apresentar para vocês 3 razões pelas quais a nossa igreja batiza por aspersão. São 3 razões. A primeira razão eu vou apresentar para você aqui, e a razão mais importante é a razão bíblica. Por que batizamos biblicamente? Da onde da Bíblia tiramos essas informações para batizar de forma como batizamos, que é a aspersão. A segunda razão que eu vou trazer para vocês hoje vai ser a semântica, e a razão semântica e morfológica da palavra batismo. Isso nos auxilia, isso tem valor para o nosso entendimento aqui hoje. Então, a primeira razão a bíblica, a segunda a semântica e morfológica, e a terceira razão é a razão histórica. São os exemplos bíblicos e os exemplos históricos que iremos falar também, se der tempo, em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. Antes de mais nada, tem uma observação que eu preciso fazer para vocês aí. Que observação? Essa observação acho que eu já fiz logo aqui no início, que o motivo pelo qual esse estudo nasceu para nos defender, porque a gente só apanha. Os vizinhos, os irmãos de outras denominações só batem na gente para aqueles que têm um entendimento em relação ao batismo, que o batismo certo é da igreja deles, e viu um batismo diferente da nossa igreja, senta a marreta na gente. E pior, o que mais me incomoda, isso nunca vem falar comigo, vem falar com as minhas ovelhinhas, as ovelhinhas que Jesus me confiou, e eu fico morrendo de ciúme, fico injuriado, porque está contaminando, ainda bem que algumas ovelhas, não, todas as ovelhas, ouvem a voz do pastor. Eu não tive ainda experiência enfim, Deus tem abençoado, os irmãos estão caminhando conosco. Então, o motivo pelo qual eu fiz todo esse planejamento foi uma resposta para aqueles que chegaram para a gente e falaram assim: olha, o batismo por aspersão não é um batismo válido, ou o batismo por aspersão não... Eu já ouvi isso, o batismo por aspersão não tem o mesmo peso e o mesmo significado que o batismo. Vamos ver. Hoje
oficialmente é a resposta da nossa igreja para esses questionamentos que nos vêm, tá bom? Então vamos lá para a primeira razão, a razão bíblica, né? Qual a origem do batismo de João Batista? Bom, nesse primeiro momento, o batismo que a gente entende tem a sua origem em João. Pode avançar. O que está na tela é o que está, né? Não é isso? Então pode avançar. Qual a origem do batismo de João Batista? O João foi aquele que começou e introduziu, né, esse costume. Já está nesse slide, não, né? Introduziu o costume. Eu estou acompanhando pelo Datashow aqui, ó. Aí dá para ver. Acompanhando o costume do João. Ele chegou introduzindo, do nada aparece uma pessoa vestida de pele de camelo, né, uma aparência estranha, diferente. Ele proclamava no deserto, próximo ao Rio Jordão. A gente vai ler esse texto, né, só aqui dramatizando. Arrependei-vos, que é chegado o reino, e sejam batizados. E aí Jesus é batizado por ele, mas a gente vai ler ainda. Eu quero ver de onde que João Batista tirou essa ideia de batismo. A Bíblia fala sobre isso. A primeira razão bíblica é essa que eu quero convidar você para a minha meditação. Então vamos lá. O batismo com a aspersão é um símbolo, né? O batismo não. A aspersão como um símbolo. Símbolo primeiro de quê? Símbolo da lei mosaica. A lei mosaica e o seu cerimonial de purificação. Moisés, ao escrever o Pentateuco, ele colocou uma série de normas e regras, e começa ali, então, essa ideia da aspersão, e ela vem como um símbolo de purificação. É o primeiro momento que a gente vai ver, símbolo de purificação. E tem um versículo, então, Números, capítulo 19, versículo 20 a 21. Então, um homem cerimonialmente puro pegará isopo. Isopo é uma plantinha. Molhará na água e aspergerá sobre a tenda, sobre todos os utensílios, sobre todas as pessoas que estavam ali. Também aspergerá sobre todo aquele que tiver tocado no osso humano, ou no túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aqui a gente acaba descrevendo situações que a pessoa era considerada cerimonialmente impura. Eu poderia dizer também mais situações aqui, como a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era considerada impura também. Os homens, quando iam à guerra, evidentemente, tocariam em cadáveres, então eles ficavam impuros. Então, todos aqueles que precisavam se purificar, havia essa cerimônia, esse cerimonial, né? Pegava lá o isopo, molhava na água e aspergia sobre as pessoas, e ela ali, cerimonialmente, ela estava considerada pura. Mas há mais versículos. Ou melhor, a continuação desse texto ainda. No verso 19 fala: aquele que estiver puro aspergerá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia deverá purificá-la. Né? Não era só jogar aguinha, ela estava purificada, tinha que passar os dias todos. No sétimo dia, ela estava purificada. Aqueles que estiver sendo purificado, lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Pois, se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Eu lendo esse texto agora, me vem à mente que nós hoje no Brasil, no mundo, estamos vivendo situação semelhante. Hoje nós vivemos esse ritual de purificação. E que ritual é esse? Lavar as mãos, né? Álcool,
onde estivermos, onde entrarmos. Olha o ritual de... A ideia é semelhante lá, originalmente, com Moisés. A ideia que Deus estava passando ali era realmente purificação, no sentido de você evitar disseminação de doenças, de proliferação das mais diferentes tipos de doenças. Por isso, havia toda essa restrição e essa ideia de purificação. Bacana, né? Bacana. Hoje a gente vive isso com álcool, sabão, água e sabão. Há outro versículo que nos ajuda a pensar a aspersão como símbolo de purificação. Hebreus 9:19. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramo de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo. Mais uma vez, agora, lá no Novo Testamento, fazendo referência desse costume, desse cerimonial de purificação, e para isso era feito aspersão. Joia? Pois bem, mas você vê também nas Escrituras esse cerimonial de purificação como exemplo também de santificação. Joia? Vamos para a Bíblia, então, da onde a gente tira esse exemplo de santificação? Êxodo, capítulo 29, versículo 21. Pegue, então, um pouco de sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão sobre eles, aspersão com eles, sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados. Pode até passar mais um slide, que eu acho que eu dei uma ênfase aí para o consagrado. Serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos, ele e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Essa ideia da purificação como exemplo de santificação. É uma linguagem difícil para a gente, né? A gente está falando aqui de pegar sangue do altar, pegar óleo da unção. A gente sabe que era um costume do povo de Israel, para perdão dos seus pecados, terem que sacrificar um animal. Isso tudo era uma tipologia, porque através desse símbolo do animal sacrificado, Jesus ele personificou o Cordeiro de Deus, né? Ele se sacrificou. Tudo isso era para que a gente hoje entendesse o plano redentor de Cristo, né? Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Agnus Dei, não é isso? Joia. Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Olha quantas bases a gente está trazendo, quantas informações bíblicas para justificar o nosso argumento. Depois de Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Essa palavra de Moisés faz lembrar um pouco as palavras de Jesus, né? Quando ele oferece lá o suco de uva, o vinho, ele fala: este cálice é o sangue da nova aliança. A aliança de Moisés ficou para trás. A aliança de Deus com Moisés ficou para trás, porque Jesus fez uma nova aliança. Por isso, o Novo Testamento. Ok? Seguindo, então, agora a gente pode ver a expressão sendo usada como uma promessa bíblica de remissão e perdão de pecados. O símbolo da expressão trazia essa ideia de remissão e perdão de pecados. E aí eu separo o livro aqui de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 26. Joia? Diz aí, Ezequiel já bastante tempo depois de Moisés. Ezequiel é o profeta do exílio, né? Deve ser em torno de 600, 700 anos antes de Cristo. Acho que é 600 anos, não posso afirmar. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu purificarei de todas as suas impurezas e de
todos os ídolos, seus ídolos, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso é o próprio Deus falando com Ezequiel. Olha, Ezequiel, diga ao meu povo, eu vou aspergir água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Aleluia. Acho que aí cabe uma consideração bem importante, tá bom? Quais são as considerações aí que faço? A primeira, os elementos que eram utilizados nos diversos rituais e cerimoniais. Acho que a leitura chamou a sua atenção, eu fiz aqui um amarradozinho para dar ênfase, né? O elemento água, aspergir água, está lá em Números, né, em Ezequiel. Aspergir sangue e água, em Hebreus faz essa referência. Aspergir sangue e óleo da unção, está lá em Êxodo. Veja a variedade de elementos, e normalmente o hisopo era a erva, a plantinha que era usada, né? Eu lembro quando criança, vendo meu pai fazendo churrasco, e a erva que ele usava, a plantinha que ele usava era salsa, né? Pegava aquela solução de água com sal, molhava a salsa e aspergia sobre a carne, né, no churrasco ali. Aquele ato é o ato da aspersão. Esse costume lá dos hebreus, lá atrás, né, mas era usado não para fazer churrasco, era usado como, no primeiro momento, como um cerimonial de purificação. E a gente viu alguns desdobramentos, como exemplo de santificação e remissão e perdão de pecados também. Beleza? Por favor, estamos numa live, você está ao vivo comigo e você pode falar aí no chat, trazendo perguntas. Que você tenha misericórdia e faça perguntas fáceis, tá? Para eu responder agora. Se fizer pergunta difícil, talvez eu não responda. Brincando. Não, brincando não, é isso mesmo. Seguindo o texto, vamos lá. Aspergir com água era para... Bom, lá atrás eu vi água e sangue, sangue e óleo. Mas aspergir com água era especificamente para quê? Era para o ritual de purificação. Belezinha? Bom, aí eis que surge. Aí eu volto para o início. A gente está falando a origem do batismo de João Batista. Então, eis que surge, né, lá no século, no início do século, Mateus capítulo 3, naqueles dias surgiu João Batista. Esse Batista não era sobrenome, foi um apelido que deu para ele justamente por causa do batismo. Foi algo que marcou a vida dele e o caracterizou. Então, João Batista, pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Aí eu pulo para o verso 5. A ele via gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. João complementa essa ideia. Lá em João capítulo 1. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza? Se não é o de Cristo, se não é o Cristo, nem Elias e nem profeta. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Bom, texto extraordinário, há muitas considerações que eu quero fazer com vocês aí. Bom, a segunda consideração que eu faço aqui na minha exposição é que o batismo de João não era diferente do rito de purificação dos judeus. Senão, isso seria notado
pois nem ele e nem os judeus conheciam outra forma. Você veja que quando os fariseus apresentam lá, reivindicando por que ele estava batizando, ninguém questiona a forma. Ou seja, ele estava fazendo a mesma coisa que desde a época de Moisés era feito. A diferença é que isso não estava sendo feito dentro do templo, porque dentro do templo havia recipientes, havia talhas, bacias. Você vê essa descrição em Levítico, quando ele descreve como fazer. Depois você vê isso também lá em 2 Samuel, quando o Salomão prepara a casa do Senhor, ele manda fazer também essas bacias de água, justamente para a purificação, que essas águas eram tiradas daí. Como ele não estava no templo, ele precisava fazer isso próximo de água, e o local que ele escolheu foi o Rio Jordão. Então, a aspersão, o mesmo rito, de sempre, era feito no Rio Jordão. Fariseu era Caxias, fariseu era exigente, e nenhum fariseu questionava quanto à forma. O que facilmente concluímos que ele estava repetindo os costumes dos judeus. Bom, a terceira consideração importante: os sacerdotes e levitas confrontam o batismo de João com o que os profetas predisseram. O confronto que é feito não é quanto à forma, o confronto que é feito é quanto à pessoa. Mas quem é você? Porque o que João estava fazendo foi profetizado, que aquele momento iria acontecer. E os sacerdotes e levitas estavam questionando isso. Em outras palavras, a profecia está se cumprindo agora, você era aquele que os profetas falavam. Eles não conseguiram ter entendimento e discernimento que, de fato, João e Jesus depois testificou isso, dizendo que a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, de fato era João Batista, e Jesus depois confirma isso. Joinha, considerações feitas, seguindo aqui ainda bases bíblicas da aspersão como símbolo. Agora nós vemos que a aspersão era um símbolo do batismo com o Espírito Santo. Onde que na Bíblia está escrito isso? Vamos lá. Joel capítulo 2. E depois disso, derramarei, não mergulharei. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Você sabe que no Antigo Testamento, o Espírito, ele vinha sobre algumas pessoas como porção, era um momento. Aquele momento ele era cheio do Espírito Santo, daqui a pouco o momento passava. E aqui Deus está dando uma promessa, dizendo que é o seguinte: o Espírito virá sobre vocês e vocês vão ser plenamente cheios e continuará cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo habitará em vocês, viverá em vocês, não mais como porção, mas estará com vocês diariamente. É a promessa do batismo. E virá como? Com derramado o Espírito, Joel falou. Isaías também fala. Isaías 32:15, ele diz: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Derramado o Espírito mais uma vez. Ezequiel 39 diz: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre as nações, sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Tem mais, Zacarias 12, e derramarei sobre a família de Deus, sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim e aqueles a quem transpassaram, e chorarão por ele com quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho.
Está aí Zacarias falando. Eu poderia citar várias outras passagens, como no Novo Testamento, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E outras passagens mais que falam sempre essa ideia do Espírito vindo, sempre derramar, sempre esse movimento de fluir. Ainda tem mais um versículo, Isaías 44. Pois derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a prole, minha bênção sobre seus descendentes. Bom, isso me dá margem para fazer aqui minha quarta consideração. Vamos lá. O batismo com água sempre foi um símbolo do batismo com o Espírito Santo. E este sempre derramado. O batismo que deve encher os nossos olhos de lágrima. O batismo, presta atenção, olha para cá. O batismo, olha para cá. O batismo que deve brilhar dos nossos olhinhos não é o batismo com água, é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com água é um símbolo de algo maior. Evidente que a gente deseja e precisa passar pelas águas, passar, né, por esse mover das águas, derramada, o batismo. Evidente que sim. Evidente que sim. Mas Deus separou algo maior para a gente, que é o batismo com o Espírito Santo. Esse é o que a gente deve procurar com mais sede. O batismo com água é apenas um símbolo, é apenas uma manifestação. O batismo com água é apenas uma confissão pública. O batismo com água é ali, ó. Ô povo, ó, sou de Jesus. Sigo Ele para sempre. Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor. O batismo com água é essa propaganda, ok? O batismo com água é a propaganda. Não pode ser um batismo com água secreta, tem que ser algo... Ou pelo menos que haja todo esse significado do seu coração, né? Agora, é só uma tipologia, é só um símbolo, uma representação do que é algo maior e melhor, que é o batismo com o Espírito Santo. E esse, só um pode fazer, só Jesus. Só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Seguindo. Mateus, mais base bíblica. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus. Está entendendo por que o fogo caiu no início aqui da minha fala? Maravilhoso, Deus. Bom, seguindo. Ainda bases bíblicas. Jesus cumpriu os ritos cerimoniais da lei. Bom, Jesus, ele diz aí em Mateus, não pense que vi abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra, da lei a menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Se o próprio mestre veio cumprir a lei, não veio inventar coisa nenhuma, podemos certamente chegar à conclusão de que o batismo que João fala e o batismo que Jesus fala era o mesmo batismo, era a mesma ideia que vinda pelos discípulos. Só que no Novo Testamento, quando o ouvinte mais atento deve ter prestado atenção nisso. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, aparece uma palavra nova, porque em tudo quando nós lemos no Antigo, que foi feito em hebraico, a palavra que vinha era qual? Aspersão. Chegou no Novo Testamento, você já não vê mais a palavra aspersão. No Novo Testamento, você vê a palavra batismo. Quando chegar na parte da morfologia, isso vai ficar tranquilo.
morfologia, tá bonito o negócio, né? Tia Marisa deve estar lá se ajeitando na cadeira quando o tio pastor fala de morfologia, a etimologia da palavra, nós vamos fazer essa análise morfológica já. Mas, antes, eu preciso ainda dizer que Jesus é o símbolo da expressão superior. Hebreus 9 fala, porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? Sim ou não? Claro que sim. Hebreus é um cara que faz uma ponte bem bacana do Antigo para o Novo Testamento. E aqui o autor de Hebreus faz esse link, Jesus como símbolo da expiação maior. Se lá a gente pegava o sangue do carneirinho lá, e a pessoa era purificada. Agora imagina com o sangue de Jesus, filho. Aí fechou. Me dá margem para fazer mais uma consideração, já é a quinta. Não seria um contrassenso todo o Antigo Testamento evidenciando o ato de purificação por aspersão e o próprio batismo com o Espírito Santo ser por aspersão e os apóstolos criarem um modelo completamente diferente de sua origem e tradição judaica? Pensa aí, filho. Eu acho que por essa você também não imaginava não, né? Mas filhinho, é só ler a Bíblia. Seguindo aí. Agora vamos para as razões, o significado da palavra batismo. E aí eu estou falando das razões semânticas, né? A semântica e morfológica da palavra. O Novo Testamento escrito em grego, ainda que a fala tenha sido em aramaico, mas a rapaziada escreveu em grego. Uma curiosidade, o filme Paixão de Cristo, né, pelo diretor Mel Gibson, ele quis retratar tudo o mais fiel que ele imaginou. Inclusive, os atores, eles falam em aramaico. Todo ele é feito em aramaico, né? E aí, as legendas e as versões. Mas, se você ouvir o áudio original, com legenda, você vai ver eles falando não inglês, não grego, estou falando em aramaico. Eu percebi isso a primeira vez que eu ouvi. Brincadeira, não sei aramaico, né? Tá, irmão? É uma piadinha. Uma piadinha que ninguém ri, né? Reparou? Né? O pastor sempre faz essas piadinhas que ninguém ri, né? Ri mais da cara do pastor do que da piada. Mas tudo bem. Tia Marias, olha aí. Vejamos. Eu os batizo com água para arrependimento. Bom, aí não tem mais a palavra aspersão. Não é mais eu asperjo sobre vocês água para arrependimento. Não tem. A palavra lá no grego clicou? Baptizo. Olha que coisa linda. Está aí as letrinhas no grego como são. E a forma transliterata dela se fala baptizo. Essa é a palavra. Bom, já vimos então a origem grega da palavra, baptizo. Vamos ao significado, então, dessa palavra. O próximo slide mostra para a gente esse significado. O significado tem como possibilidade de tradução não apenas imergir, né? O batismo de não apenas imergir, mas também lavar, tornar limpo com água ou purificação efetuada por meio de água. Por que eu coloquei aí sublinhando, né, a palavra imergir? Porque as pessoas que falam mal do batismo exercido pelas igrejas históricas, como a congregacional, a presbiteriana, como a luterana, a anglicana, né, a própria igreja católica, as pessoas usam essa expressão, não, a palavra baptizo significa imergir. É por isso que o batismo tem que ser imersão. Só que o significado não é só imergir. Eu poderia aprofundar esse tema
dizendo que o grego lá da época era o grego koiné, diferente do grego de hoje, mas eu não vou entrar nisso, que já é muita coisa, muita informação desnecessária. Vamos ficar apenas por essa análise. E aí eu vou trazer para vocês exemplos da Bíblia onde a palavra batismo aparece e ela não é traduzida por imersão, tá? E está aí, então. O primeiro exemplo, Hebreus 9:10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Fala para mim, qual a expressão que você poderia traduzir como batismo aí? Eu não vou esperar você responder, não. O próximo slide já mostra. Olha lá, ó, cerimônias de purificação. Sublinhei. Cerimônia de purificação, se você for lá no original do grego, você vai ver lá assim, ó, baptizo. A mesma palavra que eu li, né, anteriormente. E você não vê traduzido de vários batismos com água, não, de várias cerimônias de purificação com água. Tá joia? Uma dúvida. Opa! Tá ali uma dúvida. Não, faz parte do slide. Olha lá, ó, uma dúvida. Uma dúvida. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Mateus 3,16. Eu já vi alguns colegas falarem assim, não, olha aí, ó, Jesus foi batizado por imersão. Por quê? Porque está lá em Mateus 3,16 dizendo que Jesus saiu da água. Se ele saiu da água, ele estava dentro do rio. Boa. Boa, dentro do rio. Qual rio? Jordão. Boa. Mas isso não significa que Jesus mergulhou no Rio Jordão. Não significa dizer. Tá? Por que não significa dizer? Todos aqueles argumentos falados até agora. Eles não conheciam o mergulho como um ritual de purificação até então. E a ideia do batismo é essa. Purificação. Arrependam-se, seus pecados e sejam batizados. A ideia de purificação. Usar esse argumento é pouco, é raso, diante de tudo que eu já falei até agora. Mas seguindo com mais exemplos, Hebreus 9, mais uma vez Hebreus, ele diz, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida de várias cerimônias de... Ué, é mesmo que eu li anteriormente? E eu repeti, eu confundi. Então, eu não vou trazer o exemplo 2 agora não, porque eu confundi e acabei repetindo o mesmo versículo. Bom, agora nós estamos caminhando para o último passo, que é a última razão, que quando surgiu então o batismo por imersão? Uma pergunta interessante, né? Mas a Cris falou que tem perguntas no chat? Deixa eu ver aqui rapidinho. Bom, o primeiro está aí o slide, já vou responder. A segunda pergunta eu já respondi, né? Diz que Jesus foi batizado por imersão. Está correto? Né? Acabei respondendo agora. E um comentário. Diz a Lucília, as duas questões. O Eric perguntou, né? Eu vou responder agora para o Eric essa pergunta, quando surgiu então, e o outro de Jesus eu acabei já explicando. Tanto Marcos quanto Mateus fala que Jesus saiu da água, e eu acho que eu já dei essa resposta para o Eric. Agora, a Lucília. Lucília é uma irmã frequente no nosso culto, está mais frequente do que muito crente aqui de São Lourenço, hein, São Lucília? Deus te abençoe, hein? Eu estou vendo mais você, Lucília, do que alguns irmãos aqui da minha igreja que não vejo de jeito nenhum. Não aparece de jeito nenhum. Pode ser a internet do irmão, né? Não vou julgar o irmão. Mas, enfim. A Lucília faz um comentário, deixa eu ler aqui. Você já leu o comentário, eu estou lendo agora. Diz que foi batizado aos 12 anos e quando foi para a congregacional há 10 anos, achou estranho o modo de batismo. Lucília, eu vou te falar uma coisa, filha. Eu fui batizado por imersão, não por aspersão.
sempre fui congregacional. E a igreja congregacional que eu fui crescido era uma congregacional independente. Era uma congregacional que não fazia parte da USCB. E eu fui batizado também por imersão. Mas eu já vou entrar nesses pormenores agora de aspersão e imersão. E eu entro agora. Quando surgiu, então, o batismo por imersão? Antes de responder o batismo por imersão, eu quero citar alguns exemplos na Bíblia, como, por exemplo, não vai estar mais em slide não, tá? Eu vou estar citando para você. Lá em Atos 2:41, fala que, logo após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. E a localização ali do templo, não havia rio por perto. Como que esses 3.000 foram batizados? Há quem diga que usaram os tanques do templo lá de Jerusalém. Eles estavam no templo, foi no pátio do templo. Uma possibilidade de mergulharem no templo, já no tanque, eu acho que já não seria possível, porque certamente os sacerdotes não iriam permitir, né, uma vez que eles usavam daquela água para aspergir sobre as pessoas, enfim, já falamos bastante sobre isso. Outras passagens também, como o batismo de Filipe, do etíope eunuco, eles estavam num caminho, né, e aí eles param e é batizado. Aquela região também, cá entre nós, a região de Israel, eu acho que só tem o Rio Jordão que corta ali. Qualquer região distante do Rio Jordão é complicado a presença de rio. Eu poderia também falar de Paulo. Atos 9, capítulo 9, versículo 18, fala que Paulo, diz assim um texto: a seguir levantou-se e foi batizado. Os primeiros cristãos tinham o costume de batizar a pessoa no ato da conversão. Você sabia disso? Onde ela se convertia, era batizado. Por isso que Cornélio, quando se batizou com a família, Cornélio, quando se converteu, foi batizado com o Espírito Santo, com a presença de Pedro, ali mesmo, na sua casa, ele e toda a sua família foram batizados. Paulo foi batizado lá na casa onde ele estava, na casa chamada direita, lá, não sei o quê, eu esqueci o nome de quem era o dono daquela casa lá. Nem sei se a Bíblia fala, na verdade, sobre o dono dela. Bom, são exemplos da Bíblia que fica difícil a gente pensar imersão nesse contexto. Eu fui surpreendido vindo para cá, que eu tinha mais informações, mais slides para mostrar e não os localizei. Por isso que eu estou falando e não estou citando aqui nos slides. Mas a primeira referência que se tem do batismo por imersão ainda foi no primeiro século. Existe um livro bacana, na verdade era o manual. A Bíblia é 66 livros. Os primeiros cristãos fizeram ali um manual para orientar os novos convertidos em relação que mudanças que eles precisavam fazer. Então, eles fizeram um livrinho chamado Didaquê. E nessa Didaquê, você vê a primeira referência, e eu estou sem ela aqui para ler, porque nessa primeira referência, ele cita o batismo por imersão, mas coloca também o batismo por aspersão e outros, e dizendo assim: olha, filho, não faz diferença nenhuma, filho, o negócio é você ser batizado. Mas a primeira referência que se tem de batismo por imersão, você vê ali na Didaquê. E não é de se estranhar, porque a igreja, ela deixa originariamente de ser constituída por judeus convertidos e começam a entrar os gentios, diversas nações, não só gregos, mas diversas nações começam a se converter e serem batizados. E certamente desses deve vir o costume da pessoa mergulhar. Bom, hoje, já finalizando aqui minha palavra, as igrejas mais antigas, hoje ainda batizam por aspersão. Hoje, a igreja mais antiga que batiza por imersão é a Igreja Batista, né? Que também é uma igreja histórica.
mas as igrejas, elas, de uma maneira geral, as históricas, todas elas batizam por aspersão, e eu já citei algumas aqui para vocês, né? A luterana, de Lutero, que vem de Lutero, a anglicana, a presbiteriana, que vem de Calvino, a congregacional, que vem dos independentes, são todas ali da mesma época dos reformadores. A batista vem depois e traz esse novo costume. Rapaz, isso deu briga. Você não tem noção o quanto deu briga. Tem os anabatistas, né? Quanta briga, eles foram radicais, as pessoas morriam por causa dessa diferença. Que absurdo, que absurdo. Há denominações, antigamente, se você vinha de uma outra igreja evangélica e queria se membrar nela, ainda hoje tem algumas igrejas que exigem que você seja rebatizado, porque você não foi batizado no costume daquela igreja. Para mim, eu acho um absurdo, não sou dessa igreja, não vou citá-la, uma igreja que amo muito, mas ainda hoje há alguns, os mais antigos, os mais tradicionais, porque acham que só o deles é válido. Eu acho, minha opinião, eu acho lindo o batismo por imersão, em especial no Rio. A minha igreja de origem batizava no Rio. Não podia batizar nem na piscina, tinha que ser no rio. Por quê? Quando o cidadão pecador era batizado, as águas levavam o velha criatura e surgia uma nova criatura. É lindo, é romântico, mas cá entre nós, na prática isso não... Lutero já falou isso, certa feita, dizendo que ele achava que ele iria afogar ali a velha... Não lembro. Vamos esquecer Lutero. Vamos avançar aqui. Mas ele diz que a velha criatura sabia nadar e ele tem que matar ela todo dia. Resumindo. Porque ele achava que no batismo ia afogar a velha criatura. Pois bem, meus irmãos, essas são as razões. Hoje no Brasil, a maioria das igrejas batizam por imersão. É a grande maioria. A grande maioria das igrejas. E por quê? Por causa da presença forte de duas gigantes denominações aqui no Brasil, que é a Assembleia de Deus e a Batista. Muitas igrejas neopentecostais surgem das Assembleias de Deus. Muitas, muitas. Se não todas. Né? As igrejas pentecostais, mas muitas, não vou dizer todas, não vou generalizar. Na década de 60, houve um movimento de renovação no Brasil. Né? Muitas igrejas viveram um mover espiritual, onde houve rachas, tristes rachas, onde a congregacional, a minha de origem, ela se separou da USB lá na década de 60. Isso aconteceu com os batistas renovados, isso aconteceu com os presbiterianos, né, que as igrejas históricas tradicionais e as igrejas agora que criam no batismo com o Espírito Santo da forma de manifestações de língua. Isso houve racha, houve divisão e ajudou a difundir ainda mais o batismo por imersão por causa da herança assembleana. A minha igreja de origem, ela deixou de usar até os salmos e hinos e passou a adotar a harpa cristã, justamente porque achava que a harpa cristã era as músicas de fogo e os salmos e hinos eram as músicas frias. Olha que mentalidade, né? Hoje, qual é a minha opinião sobre esse assunto? E finalizando a minha palavra aqui. Ambos os batismos são válidos. Ambos os batismos são abençoados. Seja a aspersão, seja a imersão, ambos. Eu, particularmente, me emocionei e me emociono mais com o batismo por imersão, por ser no ambiente do culto. Talvez aquelas igrejas que têm um batistério, né, dentro do culto, talvez seja tão emocionante quanto, né? Diferente. Hoje eu acho que o batismo por aspersão mais emocionante do que o imersão, mas se a igreja tem batistério, talvez tenha
a mesma emoção. Qual é a emoção essa? De estar entre os irmãos, dentro do templo, com a banda. Isso me emocionou muito, diferente do Rio, que ainda que tenha uma beleza física, mas as pessoas se dispersam mais, e não é com a mesma coisa. Isso eu. Mas, irmãos, o que está valendo, filho? O que está valendo é o símbolo, o que está valendo é o significado, o que está valendo é a sua intenção, é o seu coração. Por favor, esse estudo só surgiu porque algumas pessoas começaram a contaminar amigos da minha igreja aqui, irmãos da minha igreja, começaram a falar, não só aqui, mas em vários outros lugares, as pessoas criticando a forma de batismo da nossa igreja congregacional. Só por esse motivo eu estou fazendo aqui esse estudo como uma defesa, como uma resposta a esses críticos. E eu acho que ficou claro para vocês que temos muito mais base bíblica, meu Deus do céu, para falar que a aspersão é o correto, do que quem pensa diferente. Mas eu não concluo dizendo que o correto é a aspersão, eu concluo dizendo o seguinte: é o símbolo do batismo que é o bacana, é a intenção. Se é na praia, tem gente que se batiza na praia, se é no rio, se é na piscina, se é com pouca água, se é com muita água, irmãos, é a manifestação, é o grito, é a declaração: sou de Jesus, sou discípulo de Jesus, e por ele eu vou até o fim, até a morte, imitando e levando o Evangelho. É isso que tem que estar no nosso coração. Agora, com pouca, com muita água, isso... Tá joia? Bom, eu finalizo então aqui a minha palavra e me alegro muito de ter a sua companhia e espero que você entenda. Se você discorda de mim, se você discorda do batismo com aspersão, que pelo menos você deixe de criticar agora, tá bom? Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seu coração.